Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3! Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, outra parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes que nos amam e pediram o Fronteiras Invisíveis do Futebol de volta. E estamos aqui no 104º programa do Fronteiras Invisíveis e no 10º programa dessa temporada 2026 com oferecimento da Pet Love, meu caro Matias. E quis o destino, você explicou no programa sobre a Escócia que originalmente a Escócia ia ser um programa só, né? Isso. E aí a gente viu que tinha muito material, decidiu fazer em dois. E aí Cabo Verde foi adiado e um território, melhor dizendo, foi limado, talvez fique pro ano que vem, e Cabo Verde foi adiado. Então quis o destino que a gente gravasse Cabo Verde depois da belíssima e carismática campanha de Cabo Verde, né? E esse programa vai ao ar depois da Copa do Mundo. Então, a partir desse programa, tá, gente, do programa 104, o Fronteiras Invisíveis do Futebol vai voltar a ser quinzenal. Isso significa que vocês vão ter mais tempo para ouvir os programas que vocês não ouviram, tá? Ou ouvir de novo. Então, a partir desse programa, que vai ao ar no dia 21 de julho, ele volta a ser quinzenal. E aí, o próximo programa será no dia 4 de agosto. Inclusive, é perto, assim, um pouquinho antes. Não chega a ser véspera, é um pouquinho antes de um feriado de um estado brasileiro. Mas é isso. Então, o programa vai voltar a ser quinzenal e estamos gravando esse programa um pouquinho antes da data que ele será lançado. E eu estou orgulhosamente usando minha camisa de Cabo Verde. O Felipe veio vestido a caráter. Pois é, não achei que eu conseguiria encontrar num preço que não fosse um rim, mas eu achei, foi apenas uma pedra do meu rim. Mas então, estou aqui a caráter dos Tubarões Azuis. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco para falar um pouco da história do arquipélago de Cabo Verde. A história. Bem, Felipe, para os nossos ouvintes que não sabem exatamente onde está localizado o arquipélago de Cabo Verde, vamos situá-los, né? Pois é, Matias, uma vez teve um programa, eu não lembro qual foi o contexto, mas que você fez a brincadeira, né? Que o Cabo Verde não é um cabo. O Cabo Verde é um arquipélago, é um país insular, consiste de 10 ilhas vulcânicas. No total, a área de terra combinada dá mais ou menos 4.000 km². E essas ilhas ficam entre 600 e 850 quilômetros a oeste do Cabo Verde, que é o ponto mais ocidental da África continental, que fica onde hoje é o Senegal. Então, quando os portugueses, com o navegador Diniz Dias, em 1444, chegam nesse ponto do Senegal, né, que é na foz do rio Senegal, ele batiza esse cabo de Cabo Verde, tá? Por conta da vegetação exuberante, etc. E quando os portugueses descobrem as ilhas próximas, eles vão batizar elas de Arquipélago do Cabo Verde, ou Ilhas do Cabo Verde, porque é a referência continental mais próxima. Então, o país tem esse nome, mas o Cabo Verde, propriamente dito, literalmente falando, o acidente geográfico do Cabo Verde, fica no Senegal.
E sobre o nome do país, meu caro Matias, ainda tem uma coisa curiosa que é, em 24 de outubro de 2013, foi anunciado pelo governo de Cabo Verde nas Nações Unidas que o nome oficial não deveria ser traduzido. Por quê? Porque até aquele momento, ainda hoje inclusive, por exemplo, na imprensa anglófona, né, fala Cape Verde, ou na França eles falam Cape Vert, né, traduzem o verde, inclusive. Agora não, agora o nome oficial do país é Cabo Verde, em português, independente do idioma que você fale. E ainda sobre essa questão da localização, meu caro Matias, o Cabo Verde faz parte da Macaronésia. Tá? Macaronésia. Não tem nada a ver com macarrão. E não é Macronésia. Tá? As ilhas da Macaronésia são Cabo Verde, que hoje é um país independente, mas foi uma posse portuguesa. As Ilhas Canárias, que são uma posse espanhola. E que estão mais próximas do continente africano do que o europeu. E as Ilhas da Madeira e dos Açores, que são portuguesas até hoje. E o Sinésio Sampaio Góes Filho, inclusive, né, o historiador e diplomata, que tem o livro, né, Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas, sobre a história do Brasil, ele fala, né, da importância dessa região, né, porque para os portugueses existia um triângulo, né, formado pelos Açores, Madeira e Canárias, ou Cabo Verde também, que a orientação dos ventos e... Tô lendo diretamente dele, tá, gente? Os ventos e correntes marítimas entre os trópicos segue os padrões de comportamento encontrados nessa microárea. A situação existente entre os 3 pontos mencionados era chamada de Sistema do Atlântico. Então, era uma região em que você, conseguindo navegar ali, significava que você conseguiria navegar por qualquer lugar do Atlântico. E, no caso dos Açores, nós temos, inclusive, uma grande comunidade de origem açoriana no Brasil, Florianópolis, Santa Catarina, e Porto Alegre foi fundada por açorianos, como você já explicou no Fronteiras Invisíveis, sobre a história do Rio Grande do Sul. Então, fizemos essa contextualização do nome da localização, e uma última curiosidade, antes da gente começar a falar da história propriamente dita, o Cabo Verde era chamado por autores clássicos como Plínio e Ptolomeu de Esperoceras, tá? Literalmente chifre ocidental, como o hipotético ponto mais ocidental do continente africano. Não se sabe se eles tinham conhecimento exatamente de que era um cabo, de fato. E o Plínio, o Velho, além de fazer menção ao Esperoceras, ele também possivelmente fez uma menção às ilhas do Cabo Verde, tá? O arquipélago, talvez baseado em relatos, né, de navegadores, de comerciantes, enfim, que ele batiza inclusive de Ilhas Górgades, que seriam o lar ancestral das Górgonas, cuja górgona mais famosa, inclusive, é a Dona Medusa. Então, mesmo na literatura clássica da antiguidade, você tem menções, né, sobre essa região. Mas, meu caro Matias, a história humana, né, da presença no arquipélago do Cabo Verde se dá com os portugueses. Nesse caso, dá para falar sim que eles descobriram as ilhas, no sentido de que foram as primeiras populações a habitarem, a povoarem as ilhas. Em 1456, 2 navegadores da Península Itálica a serviço português, Alvice Cadamosto, que era de Veneza, e Antoniotto Sodimare, que era genovês, descobriram, né, entre aspas, as ilhas, e Diogo Gomes e Antônio de Noli, também sob serviço do príncipe Henrique Navegador, realizaram ali a primeira missão de mapeamento das ilhas do Cabo Verde. E a coroa vai incentivar, né, o povoamento das ilhas pela localização estratégica nas rotas de navegação. O príncipe Fernando, posteriormente irmão do rei Afonso V de Portugal, recebe o arquipélago como parte das suas posses. E em 1462, nós vamos ter o início da colonização permanente, quando colonos portugueses chegam na Ilha de Santiago e fundam a colônia de Ribeira Grande. Hoje, essa colônia antiga é chamada de Cidade Velha, e a Ribeira Grande fica em torno dela, a Ribeira Grande contemporânea. A Ribeira Grande original, inclusive, meu caro Matias, foi o primeiro assentamento permanente europeu na região dos trópicos. E durante muito tempo foi o centro administrativo do arquipélago e hoje é o único patrimônio cultural da humanidade pela Unesco em Cabo Verde.
tá? A cidade velha, a cidade histórica de Ribeira Grande, incluindo aí as edificações ou remanescentes das edificações de um forte e 2 igrejas antigas. E aí, a gente não pode falar da história de Cabo Verde, meu caro Matias, sem falarmos, infelizmente, da escravidão transatlântica. Porque, primeiro, africanos escravizados foram introduzidos nas ilhas desde os primeiros assentamentos para a produção de algodão, açúcar e extração do sal. Inclusive, a vila de Pedra de Lume, que fica na Ilha do Sal, justamente, é uma região em que você tem a indústria do sal até hoje. E o patrimônio histórico dessa indústria do sal nessa região é um candidato a patrimônio cultural da Unesco. Então, a ligação do Cabo Verde com a região da Senegâmbia, meu caro Matias, é muito intensa com essa colonização portuguesa e a comercialização de africanos escravizados. Lembrando que no Senegal nós temos alguns dos principais monumentos, né, da escravidão transatlântica, inclusive a chamada Porta do Não Retorno. É um monumento que dizem que é muito tocante, né, quando se visita ele. Nem eu e o Matias, infelizmente, tivemos esse privilégio ainda. E a introdução dessas populações africanas junto com a população de origem portuguesa começa a criar uma população miscigenada, inclusive, durante muito tempo. Uma miscigenação, muitas vezes, inclusive, pela força, pela violência. É algo que é importante ser dito. E isso também faz com que comece a se desenvolver uma cultura própria, distinta em Cabo Verde, inclusive no idioma com o crioulo cabo-verdiano. Outro aspecto importante desse processo, meu caro Matias, é o fato de que Cabo Verde vai ser um entreposto do comércio de pessoas escravizadas com o continente americano. Então, navios com africanos escravizados paravam nas ilhas do Cabo Verde para reorganização, para juntarem a, entre aspas, carga, né, que eram pessoas, para abastecimento. E por conta disso, a cidade de Ribeira Grande vai prosperar com esse comércio de pessoas. Tá? A população vai crescer e os mercadores locais vão enriquecer. E, meu caro Matias, chegamos ao fatídico ano da história portuguesa de 1580. Quando, por uma crise dinástica, nós temos a União Ibérica. Lembrando que os 2 primeiros programas dessa temporada foram sobre a história portuguesa, e nós falamos bastante de União Ibérica naquele momento, e nós falamos uma coisa importantíssima, né, meu caro Matias, que os espanhóis dão um grande presentão para os portugueses com a União Ibérica, que é ser inimigo de todo mundo. Tá? A Espanha era inimiga de todo mundo e agora os inimigos espanhóis vão passar a atacar também os territórios portugueses, incluindo aí Cabo Verde. Em 1585, Francis Drake, o famoso corsário e explorador inglês, né, um dos mais conhecidos navegadores do século XVI, que teria relações políticas, inclusive, muito famosas para o período. Inclusive, ele supostamente teria ali, né, favores da Rainha Elizabeth, que geravam rumores na época. Lembrando que a Rainha Elizabeth morreu solteira, teoricamente virgem. Daí vem o nome Virgínia nos Estados Unidos em homenagem a ela. Não é porque ela fazia propaganda de Betty, tá? Não tem nada a ver com a outra Virgínia que... tá? Que, enfim. Matias fez uma cara de que ele teme um processo agora. Francis Drake ataca Ribeira Grande, ataca a ilha de Santiago como um todo, né? Ela chega a ser capturada pelos ingleses de 11 a 28 de novembro de 1585. 8 navios portugueses são capturados, a ilha e as suas riquezas são saqueadas. Além de saquear a Cidade Velha, ele também vai saquear toda a ilha de Santiago, como mencionamos, e também a região da praia, que nós já vamos falar um pouquinho da praia. E isso, mais ou menos, abre uma porteira, tá, gente? Porque é importante mencionar que o Francis Drake, ele saqueia o Cabo Verde 2 vezes e piratas e corsários franceses e neerlandeses também atacaram o arquipélago, tá? Em situações menos gritantes. Por conta disso,
a coroa portuguesa decide reforçar as fortificações e constrói a Fortaleza Real de São Filipe. São Filipe, Filipe com I, porque na grafia portuguesa é com I, tá? A versão com E, a versão espanholizada, que é a versão errada. Nesse processo, né? A Ribeira Grande vai entrar em declínio, porque os próprios portugueses vão olhar para esse assentamento, para essa colônia, e vão falar, putz, ela é um pouquinho vulnerável para ataques externos, precisamos priorizar a nossa segurança. Mas, antes de você falar do período pós-União Ibérica, meu caro Matias, vamos lembrar que essa temporada do Fronteiras Invisíveis do Futebol é um oferecimento da Pet Love, e em julho a Pet Love reforça o propósito de tornar os pets mais felizes e saudáveis por meio da medicina preventiva, porque cuidar bem é um hábito, não apenas em emergência. Plano de saúde pet não é só para quando o seu animalzinho está doente ou uma fase mais avançada da vida. O plano de saúde da Pet Love, ele acompanha o pet por todas as fases da vida. E é o plano de quem quer estar 100% presente em cada momento com o pet, com a tranquilidade de quem sabe que se precisar de alguma coisa, a Pet Love tem uma rede de apoio completa. Tá? É querer estar aqui com o pet em cada momento e é o plano que torna isso possível. Com uma ampla rede, com mais de 8 mil opções pelo Brasil, com os melhores especialistas, imagens de exame complexos como ultrassom, raio-x, check-ups preventivos detalhados e vacinas que fazem parte do ecossistema completo de saúde que a Pet Love oferece para você. Lembrando que cuidar antes é o que garante mais anos de bons momentos ao lado do seu pet. Então confere o nosso link na descrição, petlovebr.com/xadrezherbal, usa o nosso cupom xadrezherbal50 e você vai ter 50% de desconto na primeira mensalidade e carência zerada em vacinas e consultas generalistas. Lembrando que a Pet Love é prática, digital, você pode fazer tudo pelo site ou pelo app e pode cancelar quando quiser, sem fidelidade. Plano de saúde é Pet Love, e se tem pet, tem que ter. Bem, Felipe, e após o fim da União Ibérica, né, a coroa portuguesa tentou justamente atrair investimentos privados para o arquipélago, e aí você tem uma maior cooperação com outra posse portuguesa no continente africano. Pois é um processo mais ou menos parecido com o que aconteceu no Brasil alguns séculos antes, né, meu caro Matias? Aquela coisa que a gente aprende na escola de forma bem resumida, né, que Portugal não tinha grana para colonizar o Brasil não era uma prioridade, então estabelece lá as capitanias hereditárias com a ideia de que cidadãos privados, dinheiro privado, poderia realizar a empresa colonial. Depois da União Ibérica, Portugal está quebrado, precisa se reorganizar suas estruturas e vai autorizar, em 1664, a fundação da Companhia da Costa da Guiné, que buscava, com dinheiro privado, explorar o quê, especialmente? O comércio de pessoas escravizadas e, inclusive, encorajar e expandir o uso de mão de obra de pessoas escravizadas em outras empreitadas coloniais portuguesas. Depois são fundadas outras companhias e uma delas de destaque, em 1690, a Companhia de Cachô e Cabo Verde nesse ano. Porém, como nós estávamos mencionando, inclusive, meu caro Matias, a região da Ribeira Grande estava já declinando em importância. E depois de um ataque francês em 1712, aí foi a gota d'água, digamos assim, para os portugueses transferirem as suas principais representações ali no Cabo Verde. O Cabo Verde foi saqueado como parte da expedição de Cassar, que foi outro corsário e capitão, nesse caso francês, o Jacques Cassar, que atacou colônias portuguesas, neerlandesas e inglesas. Inclusive, ele saqueou Santo Eustáquio e Curaçao, ou seja, o que liga o programa do Cabo Verde ao programa do Caribe neerlandês. E, nesse processo, os portugueses vão passar a priorizar a vila da Praia de Santa Maria, porque ela tem um porto natural e ela fica mais protegida de eventuais ataques externos por conta da sua posição ao sul da ilha. E aí a Praia de Santa Maria, meu caro Matias, com o passar do tempo, as pessoas, em vez de falar Praia de Santa Maria, passavam a falar só praia. E é o nome que está aí até hoje.
e é a capital do Cabo Verde, inclusive, do país independente, soberano Cabo Verde. A capital do Cabo Verde se chama Praia. No Cabo Verde, se você falar vou à praia, né, significa que você vai ter que ir no cartório, vai ter que resolver alguma burocracia, alguma coisa assim. É como os antigos falavam, vou na cidade. Exatamente, vou na cidade. Assim, oficialmente falando, a capital da região de Cabo Verde vira praia em 1770. Mas já no final do século XVII, início do século XVIII, que esse processo já estava começando a ocorrer de forma orgânica. E como um exemplo, meu caro Matias, da importância da localização do Cabo Verde, né, porque a gente mencionou rapidamente, né, que o Cabo Verde ele era importante por conta de sua localização geográfica. Os portugueses, a partir dali, navegavam pela costa africana, navios mercantes com pessoas escravizadas paravam nessas ilhas. É um ponto de trânsito de um navio que saía da Europa rumo à costa da África ou rumo ao Atlântico Sul em geral. E em 1781 nós tivemos uma grande batalha naval em Cabo Verde, nas águas de Cabo Verde, envolvendo, olha só, de um lado uma flotilha com 12 navios de combate, e outra, uma frota com 5 navios de combate, de tamanhos diferentes. E aí algum ouvinte pode falar assim, mas peraí, Felipe, você falou em 1781, eu não tô lembrando de nenhum conflito envolvendo Portugal nessa época. Pois é, foi uma batalha entre a Marinha Real Britânica, a famosa Royal Navy, e a Marinha Francesa durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que foi uma grande guerra entre França e Reino Unido. Os colonos foram só uma parte da guerra. Então, os britânicos, eles haviam ancorado no arquipélago do Cabo Verde para abastecer de água potável, por conta dessa localização estratégica, e o esquadrão marítimo francês descobre isso, consegue, digamos assim, emboscar a frota britânica, rompendo as regras da guerra, porque rompia a neutralidade portuguesa naquele conflito, né? Então os franceses rompem essa neutralidade, e aí você tem essa batalha que termina num, entre aspas, ali, empate, segundo os britânicos, porém foi uma vitória tática francesa, conseguiram capturar alguns navios britânicos, inclusive. E outra importância dessa localização estratégica foi que Praia foi o primeiro local de parada da viagem do Beagle em 1832, com um certo Charles Darwin a bordo. Então, o Cabo Verde tem uma população relativamente reduzida, não são ilhas muito grandes, mas tinha essa importância essencial para a navegação. E isso é interessante dos nossos ouvintes ficarem de olho, terem noção disso, porque hoje em dia, né, o ouvinte, especialmente que ouve o Fronteiras e o Xadrez Herbal, vê notícias às vezes ou disputas sobre ilhas, ilhotas, que à primeira vista, para nós brasileiros, que somos de um país gigantesco, parecem coisas insignificantes. Então, peraí, os caras estão brigando por causa das Ilhas Salomão, os caras estão brigando por causa de Kiribati, por causa das Ilhas Falklands, das Ilhas Malvinas, enfim. Mas, lembrem-se, quando os impérios coloniais europeus e Estados Unidos e Japão também, né, se estabelecem, não só na era do colonialismo, mas especialmente a partir do século XIX, essas ilhotas eram importantíssimas para água potável, alimento, depois abastecimento de carvão, quando já tínhamos os navios a vapor. Então, essas redes de ilhas pelo globo, tá? Os britânicos dominam uma rede de ilhas pelo globo inteiro, não é à toa, não foi de bobo alegre. E as ilhas de Cabo Verde eram e são bastante importantes nesse sentido. E nós vemos isso também na relação com as guerras napoleônicas, meu caro Matias, já que nós tivemos ali navios beligerantes passando por ali a todo momento, e em 1815, depois das guerras napoleônicas, nós tivemos o Tratado Anglo-Português, que limitou o tráfico negreiro português ao norte do Equador. Consequentemente, nós vamos ter ali um início de mudanças econômicas no arquipélago de Cabo Verde. Porque nesse processo de pressão e limitação dos britânicos, o Cabo Verde ele está ao norte do Equador, justamente, então ele vai se tornar o principal ponto focal
do comércio de pessoas escravizadas português, começando a diminuir, melhor dizendo, né, o papel de Angola nesse processo. Mas lembrando que no Brasil nós temos inclusive a expressão, né, isso é para inglês ver, porque as leis para combate à escravidão promovidas por pressão britânica, que era uma pressão que tinha diversos motivos, econômicos, religiosos, etc., elas normalmente não eram cumpridas, né, por isso que eram leis para inglês ver. Também falando do século XIX, meu caro Matias, nós tivemos muitas secas na região, já que o clima árido provocava, né, períodos de estiagem, a produção agrícola é limitada, porque são montanhas rochosas, normalmente, com pouca terra fértil, são ilhas que dependem, às vezes, inclusive, de importações, e junto com isso, você vai ter o plantio, às vezes, destruindo a vegetação local, que prejudica a fertilidade do solo. Então, algumas estimativas colocam que do final do século XVIII no século XIX, mais de 100 mil pessoas morreram devido às fomes derivadas das secas no arquipélago de Cabo Verde. E o governo português pouco fez para isso. E falando ainda da importância da localização das ilhas, meu caro Matias, em 1793 é fundado o assentamento de Mindelo pelos portugueses. E por que esse assentamento se torna importante? Porque ele recebe o atual nome em 1838, originalmente ele foi chamado de Nossa Senhora da Luz, depois Leopoldina e depois Mindelo. Ele se tornou o primeiro centro de cabos telegráficos submarinos ligando a Europa, a África e o continente americano. Cabo Verde se tornou literalmente um nó, um hub das comunicações globais. E também um local de parada para navios a vapor. E só localizando Mindelo, né, fica na ilha de São Vicente, que é a penúltima de sul para norte. Só está ao sul da ilha de Santo Antão. Então, para a gente fechar esse primeiro bloco, né, concluímos aqui com Cabo Verde na segunda metade do século XIX. Um local de localização estratégica, uma localização explorada por Portugal, porém com uma economia que não era autossuficiente, e os portugueses pouco se importavam com isso, uma economia que não consegue se adaptar ao fim do comércio de pessoas escravizadas. A escravidão em Cabo Verde é abolida em 1864, inclusive, porém você tem, a partir desse momento também, o fortalecimento de uma identidade cabo-verdiana, que tinha inclusive, né, uma língua do cotidiano, que é o crioulo cabo-verdiano, e uma elite educada, normalmente uma elite que ia estudar em Portugal, e estudar na metrópole. E a gente vai falar um pouquinho dessa elite no último bloco desse programa. Bem, passemos agora para o bloco oferecido pelos nossos parceiros da Pet Love para falarmos um pouco da fauna cabo-verdiana. O mascote. Bem, Felipe, e no caso da seleção de Cabo Verde, né, assim como muitas outras africanas, temos um apelido animal que identifica, né, o time nacional. Exatamente. Na seleção de Cabo Verde são os tubarões azuis. Inclusive o próprio brasão do time tem um tubarão. E aí, por conta, né, da classificação inédita do país para a Copa do Mundo, que gerou muito interesse, né, sobre o Cabo Verde, sobre o futebol, o presidente do Cabo Verde, o José Maria Neves, foi a uma rede social explicando, né, que a necessidade de atribuir um nome à seleção nacional começou a ser discutida no início dos anos 2000, quando, o que você acabou de falar, né, o então ministro Vitor Borges defendeu que a seleção nacional deveria seguir o exemplo de outras seleções africanas identificadas por símbolos e mascotes. E aí houve um programa desenvolvido em parceria com a FAO. Lembrando que a FAO é a Agência da ONU para Alimentação e Agricultura. E esse programa foi para a promoção da pesca sustentável, incluindo aí a proteção dos tubarões. Lembrando que pequenos tubarões muitas vezes são consumidos pelos seres humanos, né? No Brasil muitas vezes são chamadas às vezes de cações. É uma carne muitas vezes pouco nutritiva,
inclusive, e você ainda tem a pesca predatória do tubarão, em que as barbatanas deles são extraídas para a chamada medicina tradicional chinesa, que inclusive é um hábito extremamente predatório e ameaçador para algo que sequer é uma alimentação das pessoas, né? Algo que não tem comprovação científica nenhuma. Mas então, o Cabo Verde, ali no início dos anos 2000, passa a adotar, né, a designação de tubarões azuis a partir de uma sugestão do jornalista cabo-verdiano Moisés Évora. Tá? Então nós temos aqui os nomes, tá, nesse post do Facebook do presidente, de todos os envolvidos. E vai além, meu caro Matias. Todas as equipes nacionais de Cabo Verde são identificadas por algum tubarão. Então, o basquetebol, que é o segundo esporte mais popular de Cabo Verde, inclusive eu fui ver um dos principais jogadores do último torneio africano de seleções de basquete, é um atleta cabo-verdiano que hoje joga na Polônia, inclusive ele já recebeu prêmios de MVP e tal, o Ivan Almeida, tá? Ele já jogou na Polônia, já jogou em clubes portugueses, a Polônia que é muito tradicional no basquete, tá, gente? Por isso que eu tô destacando a Polônia. Então, o basquete é o tubarão martelo, o handball são os tubarões brancos, no vôlei é o tubarão raposa, a equipe nacional de boxe é o tubarão tigre e por aí vai. E no caso do basquete, eles fizeram sua estreia na Copa do Mundo antes do futebol, né? Porque disputaram a edição de 2023, na qual, inclusive, venceram a Venezuela no que foi uma zebra, né? Porque a Venezuela tem bastante tradição no basquetebol também, ao contrário do futebol. E por que então Cabo Verde abraçou tantos tipos diferentes de tubarões? Porque pela sua localização geográfica, novamente, muitos tubarões passam por ali. Então é um país que tem essa importância cultural do tubarão. Falando especificamente do tubarão azul, né, que é o símbolo, né, do time de futebol nesse quadro oferecido pela Pet Love. Né? O tubarão azul é um tubarão que não tem riscos, tá, de extinção, ele está bem preservado hoje em dia, e ele é um tubarão médio para grande. Né? O tubarão macho, normalmente ele chega a ter ali de 1,80 a 2,80 metros de comprimento, as fêmeas chegam a ter 2,2 a 3 metros de comprimento e, repito, um tubarão que está bem preservado, pelo menos nesse momento. E ele também é conhecido, né, no meio especializado por ter ninhadas muito grandes comparados com os outros tubarões. E dentre outros nomes que ele é conhecido, não sei se esses nomes são utilizados no Brasil ou em Portugal, além de tubarão azul, são cação azul, bico doce, tubarão focinhudo, tubarão tintureiro e tubarão de focinho. Tá? Mas todos eles são o mesmo tubarão. E indo para a presença de outros tubarões, inclusive uma importância econômica para o país, meu caro Matias, na Ilha do Sal tem a Baía dos Tubarões, que é um local em que as pessoas, turistas, vão para ver os tubarões-limões, que é outra espécie de tubarão. Esse já é um pouco mais ameaçado, ele é maior que o tubarão azul, inclusive, tá? Ele já chega ali a 3,4 metros de comprimento, e você vê, inclusive nessa Baía dos Tubarões, cujo nome oficial é Baía da Parda, muitos, não sei qual que é o termo, bebês, filhotes de tubarões, né, menores, porque os adultos, né, os maiores, raramente vêm para a praia. Vocês podem encontrar vídeos, tá, no YouTube, no Instagram, no TikTok, de turistas. Você vai lá, entra na água até mais ou menos ali o meio da sua canela, um pouquinho o joelho, e os tubarõezinhos, né, filhotes, ficam passando ali pelo seu pé, tal, enfim, passando por ali, você fica ali observando eles. E, Felipe, na pesquisa para esse programa, eu acabei descobrindo que tubarão é um substantivo epiceno, porque ele serve para ambos os gêneros, né? Não existe, por exemplo, tubaroa. Porque, inclusive, estava pesquisando sobre a seleção feminina de Cabo Verde e ela é chamada também de tubarões azuis. Mas podia ter tubaroas. Ia ser legal. Tinha aquele desenho antigo, né? O tubarão. O tubarão. Que era gago. E, meu caro Matias, saindo um pouco dos tubarões e desses símbolos esportivos, tem um outro fenômeno que ocorre em Cabo Verde, que é, né, o fato de serem ilhas
que não tinham população humana e tem uma certa distância da costa, você tem ali algumas espécies endêmicas nas ilhas, devido a esse isolamento geográfico que, por séculos, talvez milênios, não tiveram ameaça dos seres humanos. E aí o ser humano chegou, e claro, e zoou tudo. Talvez o mais famoso exemplo disso seja o caso da Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia é uma das últimas grandes massas de terra a ter sido povoada pelo homem. E aí o homem chegou e extinguiu várias espécies da Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia, por exemplo, é uma ilha muito famosa por ter aves que não voam, porque elas não precisavam voar, porque elas não tinham predador. Né? O kiwi, o nosso queridíssimo kakapo, que a gente sempre fala no programa. E no caso de Cabo Verde, nós temos um mamífero que é endêmico ao arquipélago, que é o morcego orelhudo. Seus orelhudo! Agora, falando em aves, nós também temos outras aves endêmicas, como o andorião de Alexandria e o pardal de Iago. Também é uma área importante para reprodução de aves marinhas, tá? Ou seja, aves marinhas param nas ilhas e se reproduzem, elas não são necessariamente endêmicas dali. Entre os répteis, nós temos também espécies endêmicas, como a lagartixa gigante de Cabo Verde, que aí não é um nome muito criativo, né? Alguém olhou e falou, uma lagartixa, mas ela é grande, e ela é de Cabo Verde. Então virou lagartixa gigante de Cabo Verde, cujo nome científico é Tarentola gigas. E, meu caro Matias, os corais de Cabo Verde, aí entra uma importância, não apenas para o ser humano dessa localização de Cabo Verde, a gente falou da migração dos tubarões, etc., mas também é um ponto importante nas migrações de baleias, golfinhos e também para a reprodução de tartarugas. E os corais, os recifes de corais de Cabo Verde são considerados importantíssimos para o equilíbrio da fauna do Oceano Atlântico. Então, são ilhas cujo território acima da água são pequenos, mas isso não quer dizer que não são importantíssimas para o ecossistema. Bem, passemos agora para o bloco futebolístico do programa. O campo. Bem, Matias, na sua pesquisa futebolística, quais são os primórdios do futebol no arquipélago de Cabo Verde? Pois é, Felipe, o futebol foi introduzido em Cabo Verde no começo do século passado, mais precisamente na ilha de São Vicente, onde foi fundado o Clube Esportivo Mindelense em 1919, o mais antigo da África Ocidental. 3 anos depois foi formado o Sporting Clube da Praia, inspirado no homônimo português, né, como vocês ouviram no segundo episódio sobre Portugal, na coluna do Biratã Leal, rima não intencional, sendo o primeiro clube da capital atual e da ilha de Santiago, que fica mais ao sul, né? O Mindelense ganhou 2 rivais locais com o surgimento do Futebol Clube Derby, em 1929, que posteriormente se tornaria a primeira filial africana do Futebol Clube do Porto, e o Grêmio Desportivo Amarante, em 1936. Já em Praia, outra equipe inspirada no futebol português apareceu em 1931, no caso o Vitória Futebol Clube, homenageando a agremiação de Setúbal. Ou seja, ninguém em Cabo Verde gosta do Benfica. Não tem nenhum Benfica, assim, mas a gente vai ver mais na frente que teve clubes inspirados, né? Inclusive, não só do Benfica, mas também do Sport, né? Até por conta disso, no quadro anterior, eu nem falei muito dos mascotes, porque ficaria muito parecido com o segundo episódio de Portugal. Porque os mascotes devem ser os mesmos. Deve ter um leão em Cabo Verde. Muito leão, águia, pantera, enfim. Pois é. São os mesmos mascotes, praticamente. Tubarão é muito mais legal. Ou então a lagartixa gigante. Mas o futebol mesmo no Cabo Verde, ele dá um salto depois da Segunda Guerra Mundial, né, Matias? Isso. O primeiro campeonato do arquipélago só foi disputado em 1953. No qual o flamante campeão
foi a Associação Acadêmica do Mindelo, né, inspirada na Acadêmica de Coimbra. O certame seria realizado de forma intermitente até a independência cabo-verdiana em 1975, sendo que o maior campeão foi o Mindelense, com 6 títulos, seguido pela Acadêmica, com 3, Sporting da Praia e Clube Desportivo Trovadores, tendo esse adotado a mesma identidade do Benfica, ambos com 2 conquistas, além de outros 3 clubes com um caneco cada, incluindo o Boa Vista local. Um clube chamado Clube Desportivo Trovadores, ele tinha que ser homenagem ao Gil Vicente, não ao Benfica. Mas enfim, essa foi muito nerd. O Mindelense manteve o domínio nos últimos 50 anos, conquistando mais 13 títulos, com destaque para o tetracampeonato consecutivo entre 2013 a 2016. O Sporting é o seu principal perseguidor, com 10 campeonatos no período independente, também sagrando-se tetracampeão entre 2006 a 2009. O Boa Vista fecha o pódio com 4 conquistas, cada uma em décadas diferentes. O Derby, arquirrival do Mindelense, tem 3 canecos, enquanto outros 3 clubes foram bicampeões e mais 8 deram a volta olímpica em apenas uma oportunidade, com destaque para o Botafogo de São Felipe, da Ilha do Fogo, e que tem um escudo similar ao do Xará Carioca. Deve ter tido uma influência aqui do Botafogo do Garrincha, não sei, alguma coisa assim, mas tem o fato de ser da Ilha do Fogo que torna tudo isso muito mais legal. Também existe uma taça nacional, criada em 1982, que depois dessa primeira edição voltou a acontecer apenas em 2007. Desde então teve idas e vindas. Desde 2022 ela acontece sem parar, sendo a maior sequência da história. Boa Vista e Mindelense são os únicos clubes a levantarem a taça em 2 oportunidades. Já a Supertaça, disputada entre os vencedores do campeonato e da taça, teve 7 edições desde 2013 e nenhum clube conquistou mais de uma vez. Por conta da distribuição geográfica, também são disputados torneios locais nas ilhas, que servem de classificatório para o campeonato nacional, além da Taça Independência entre as seleções insulares, excetuando Santa Luzia, porque ela não é habitada. É um processo assim que a gente pode fazer uma pequena comparação com o fato de que no Brasil, por décadas, os campeonatos estaduais eram os mais importantes, porque a logística de você realizar um campeonato nacional, seja num país de tamanho continental como o Brasil, ou seja num país pobre, arquipélago como Cabo Verde, é muito grande. Então faz muito mais sentido você ter esses campeonatos locais das ilhas, né? E aí ele serve de eliminatória para o campeonato nacional. Claro que com o passar do tempo, talvez, enfim, o desenvolvimento maior da infraestrutura em Cabo Verde, isso mude. Mas faz todo o sentido, né? E aí agora você vai falar um pouco da seleção, né, Matias? Pois é, que ela é bem posterior, né, ao futebol de clubes, já que a estreia da seleção cabo-verdiana se deu em 1978, 3 anos após a independência, e o primeiro adversário foi a nação irmã de Guiné-Bissau, para a disputa da Taça da Amizade, na qual os guineenses venceram por 1-0. No ano seguinte, foi realizada a primeira Taça Amílcar Cabral, organizada pela segunda zona da União das Federações Oeste Africanas, com Cabo Verde terminando na 7ª e última colocação. O Amílcar Cabral, vocês vão entender quem é ele no último bloco do programa, caso você ainda não saiba, claro. Em 1982, foi fundada a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, e o país sediou a 4ª edição da Taça Amílcar Cabral, terminando em 4º lugar. 10 anos depois, disputou as eliminatórias para a Copa Africana de Nações pela primeira vez, sendo eliminado em uma série melhor de 3 contra a Guiné-Bissau na primeira fase. Em 2000, sediou novamente a Taça Amílcar Cabral, quando conquistou o troféu pela única vez ao vencer Senegal por 1-0 na decisão. Lembrando que 2 anos depois, Senegal iria para a Copa do Mundo, venceria a campeã mundial França no jogo de abertura e foi pro mata-mata e realizou o que foi um dos melhores jogos daquela Copa, que foi Senegal e Suécia, né, no mata-mata. Também no final do milênio, os Tubarões Azuis disputaram pela primeira vez as eliminatórias da Copa do Mundo, sendo eliminados pela Argélia na primeira fase ao empatarem 100 gols em Praia e perderem por 2-0 em Annaba. Em 2009, Cabo Verde conquistou sua primeira e única medalha de ouro no futebol masculino pelos Jogos da Lusofonia,
vencendo Moçambique por 2-0 na rodada final, disputada no Estádio Nacional do Jamor, em Portugal, que a gente falou bastante, né, sobre esse palco do futebol português na primeira edição do Fronteiras sobre Portugal. Foi somente em 2013 que Cabo Verde estreou na Copa Africana de Nações, quando surpreendeu o continente ao eliminar Camarões depois de vencer por 2-0 em Praia e perder por 2-1 em Yaoundé, capital camaronesa. Já na fase final, sediada na África do Sul, os cabo-verdianos caíram no mesmo grupo dos anfitriões, com quem empatou sem gols no Soccer City em Joanesburgo. Na segunda partida, nova igualdade, agora contra Marrocos, no qual Platini abriu o marcador e quase no final sofreram um empate. Mas esse Platini, pelo menos até o momento, ele não está envolvido em escândalo de lavagem de dinheiro. Já na rodada derradeira, vitória de virada por 2-1 nos acréscimos contra Angola e classificação para as quartas de final assegurada. No mata-mata, Cabo Verde não foi páreo para a forte seleção de Gana e perdeu por 2-0. Lembrando aqui que Gana havia chegado às quartas de final da Copa do Mundo anterior, também disputada na África do Sul, quando foi eliminada pelo Uruguai. Tava demorando dar o verdadeiro motivo da trivia. Cabo Verde disputaria mais 3 Copas Africanas, mas somente em 2024 repetiu o desempenho da sua estreia, quando passou em primeiro no grupo compartilhado com Egito, Gana e Moçambique, depois eliminou a Mauritânia nas oitavas de final, para enfim cair diante da África do Sul na disputa de pênaltis por 2-1, após empates sem gols nos 120 minutos anteriores. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, né, da Copa do Mundo de 2026, que Cabo Verde foi uma sensação, teve muito carinho dos brasileiros, a eliminação triste contra a Argentina e, claro, né, o Vozinha se tornou um dos símbolos desse torneio, mas, Matias, você vai começar pela classificação inédita para a Copa do Mundo, né? Isso, a classificação à Copa do Mundo teve novamente Camarões como principal obstáculo, já que os Leões Indomáveis eram a seleção mais forte do grupo. A vaga só foi confirmada na última rodada, quando Cabo Verde venceu Eswatini em casa por 3-0 e Camarões empatou sem gols com Angola em Yaoundé. Lembrando que Cabo Verde classificaria com uma vitória simples, né? Não dependia do resultado de Camarões, mas Camarões não venceu Angola mesmo assim. Pois é, não, Camarões está numa crise, né, envolvendo o presidente, etc. Camarões acho que chegou a ser suspenso pela FIFA, um negócio assim, né? Por interferência política na federação, algo do tipo. A campanha da Copa do Mundo de 2026 foi memorável, pois os Tubarões Azuis empataram com 2 campeões mundiais, Espanha e Uruguai na fase de grupos, e nos 16avos de final levaram o jogo contra a atual campeã argentina para a prorrogação, que ficou marcada pelo golaço de Sidney Cabral, no empate transitório por 2-2, porém o gol contra de Diney significou o fim de uma participação histórica de Cabo Verde. Você não citou Vozinha no seu roteiro, é um absurdo isso. Vozinha que chama Josimar, isso, em homenagem ao lateral direito da seleção brasileira em 1986, e ele é fã de Rogério Ceni. E eu aposto que algum clube brasileiro, ou da B ou da C, vai contratar o Vozinha, nem que seja pelo buzz de redes sociais e marketing, até porque agora ele tem milhões de seguidores por conta da Casa TV. Então eu não duvidaria dele vir parar no futebol brasileiro. E assim, teria que ser o Ceará, porque é o Vozinha no Vozão. É que assim, o seu trocadilho é muito bom, mas com todo respeito ao Vozinha, a campanha que ele fez, e mesmo o Ceará sendo o rival do time que eu gosto no Fortaleza, eu acho que talvez o Ceará esteja um pouco além das capacidades tradicionais do Vozinha, porque assim, eu não tô cornetando ele, o fato é que o Vozinha, ele só jogou em clubes bem pequenos de Portugal. Não, e já tem 40 anos, né? Ele nasceu no mesmo ano que eu e o Felipe. Eu acho que o maior clube que ele jogou foi o do Chipre. Ele jogou no... Sim, jogou bastante tempo no Chipre. Pois é, e assim, desculpa, nenhum time do Chipre tem o tamanho do Ceará ou do Fortaleza. Vai ter o mesmo nível de cobrança, etc. Mas eu acho que, por exemplo, uma Ferroviária de Araraquara, Vozinha caberia, entendeu? Vozinha se tornar a sensação da Ferroviária de Araraquara ali na C. E Vozinha que foi revelado pelo Batuque Futebol Clube, que é um excelente nome.
E, meu caro Matias, você ralou pra achar informação, mas você também fez aqui um trecho sobre o futebol feminino em Cabo Verde, né? Pois é, Felipe. Infelizmente, o futebol de mulheres ainda é muito incipiente no arquipélago, né? O campeonato local é disputado somente desde 2011 e tem poucas informações disponíveis na internet. E a seleção feminina só foi formada em 2019, que assim como os homens, fizeram sua estreia contra a Guiné-Bissau, na qual foram derrotadas por 1-0 em amistoso disputado em 2018. No ano seguinte, veio a revanche diante das guineenses e a primeira vitória das Tubarões Azuis. Eu vou falar tubaroas, tô nem aí. O primeiro torneio oficial disputado pela seleção feminina foi em 2020, na edição inaugural da Copa da União de Futebol da África Ocidental Zona A, sediada em Serra Leoa. Cabo Verde terminou na quarta colocação ao perder por 1-0 para a Libéria na disputa pela medalha de bronze. 3 anos depois, o país organizou a segunda edição dessa competição e perdeu a final por 1-0 para Senegal. E quais são os recordes de Cabo Verde, Matias? Aqui facilitou minha vida, Felipe, porque tanto no masculino quanto no feminino temos atletas que são os que mais jogaram e fizeram gols pelas seleções, né? No masculino, o ponta esquerda, Rian Mendes, é o jogador com mais jogos, 96, já contabilizando os da Copa, e gols, 22. Mas, durante a Copa do Mundo, veio à tona, né, acusações de violência sexual por parte de uma mulher brasileira, na Nova Zelândia, que trabalhou como intérprete da delegação de Cabo Verde durante a disputa da FIFA Series no país da Oceania, no começo deste ano, né, em março de 2026. Já entre as mulheres, a recordista de partidas e gols é a atacante Ivânia Moreira, com 20 jogos e 11 tentos anotados pela seleção feminina. E falando das rivalidades de Cabo Verde, Matias? E aqui, Felipe, eu vou passar os números da seleção masculina, né? Porque da seleção feminina ainda temos uma baixa amostragem, né, em relação às rivalidades, mas o adversário mais recorrente dos Tubarões Azuis é Senegal, com 20 partidas registradas, nas quais os Leões de Teranga venceram 16, além de 2 vitórias cabo-verdianas e 2 empates. A Mauritânia aparece em segundo, com 14 encontros, mas a vantagem agora é de Cabo Verde, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Por conta da ligação histórica entre os países, Cabo Verde e Guiné-Bissau já se enfrentaram 13 vezes em um retrospecto bastante equilibrado, com 5 vitórias para cada lado, porém o último enfrentamento data de 2010. E agora a gente vai falar um pouquinho da relação de Cabo Verde com o Brasil, né, Matias? Isso, o primeiro jogo da história de Cabo Verde contra um país não africano e não europeu foi contra o Brasil Sub-23, amistoso de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio que foram disputados em 2021. Em Belgrado, os Tubarões Azuis levaram a melhor, de virada. Pedro abriu o placar para Canarinha, mas ainda no primeiro tempo, Lisandro Semedo empatou e na reta final da partida, Willy Semedo virou. O Brasil foi a campo com Cleiton, que inclusive eu e o Felipe a gente não estava lembrando onde jogava. Aparentemente ele está no banco do Bragantino. Isso. Gabriel Menino, ex-Palmeiras, Nino, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Gerson, atualmente no Cruzeiro, entrou Matheus Henrique no lugar dele, Bruno Guimarães, o próprio. Ídolo em Oslo. E Claudinho entrou Reinier ao longo da partida. Anthony, que você ama. Já não tanto. Foi substituído pelo Malcolm. O Rodrigo, que foi substituído pelo Gabriel Martinelli. E o Pedro, que foi substituído pelo Ivanilson. O treinador era o André Jardine, que recentemente se despediu do América do México. Ou seja, do time que jogou contra Cabo Verde, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães estão na Copa. O Rodrigo iria. O Rodrigo iria se não tivesse contundido. O Pedro, eu acho que mereceria ter ido, minha opinião de torcedor. E o Gerson tava ali sendo especulado, né? Não sei se era essa barbada toda, mas estava sendo especulado. E acho que o Nino também é um bom zagueiro, é que o Nino tá meio escondido lá na Europa e tal. Mas então foi um time, assim, representativo que foi a campo, né? Isso. Agora, Felipe, essa história aqui é muito boa, né? Porque em 2007, o brasileiro Ricardo da Rocha
foi anunciado como treinador de Cabo Verde, sendo confundido pelo quase homônimo Ricardo Rocha, né? Zagueiro pernambucano que foi tetracampeão mundial em 1994 pela imprensa local. Contudo, o ciclo foi curto, tendo comandado os Tubarões Azuis em 4 partidas sem nenhuma vitória. E por fim, vamos falar de 3 jogadores de origem cabo-verdiana que fizeram história no futebol brasileiro, né? A começar por 40 e Quarentinha, pai e filho, ídolos do Paysandu e, no caso do segundo, também do Botafogo, sendo o maior artilheiro do Glorioso com 313 gols. Luiz Gonzaga Lebrego, nome de registro de 40, nasceu na então província ultramarina de Cabo Verde e chegou a Belém ainda criança, órfão de pai e mãe. Eu não fazia ideia dessa história, né? Que o Quarentinha tinha um pai cabo-verdiano. Eu sabia que o pai do Quarentinha tinha sido jogador de futebol, era só o que eu sabia, né? O Quarentinha, obviamente, eu sabia, conhecia, porque ele é o maior artilheiro da história do Botafogo, como você mencionou. Já José Manuel Ramos Delgado nasceu em Quilmes, filho de pai cabo-verdiano e mãe argentina. Começou a carreira no Lanús e passou por River Plate e Banfield até chegar no Santos em 1967, onde permaneceu por 6 temporadas até pendurar as chuteiras pela Portuguesa Santista. No Peixe, conquistou um Robertão e 3 estaduais, além da Taça das Nações em 1964 pela seleção argentina. Lembrando que o Robertão, juro pra vocês que isso não é um comentário clubista, a Taça Brasil a gente pode discutir, mas o Robertão era o campeonato brasileiro da época. O proto-campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro. A equiparação dos títulos da Taça Brasil, etc., a gente pode discutir, mas quem negar que o Robertão era o campeonato brasileiro da época é uma bobagem. Né? Mas enfim. Bem, agora vocês ficam com a coluna do nosso amigo o Biratã Leal. O livro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matias, Felipe e ouvintes aqui do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Falar então um pouquinho de Cabo Verde, geopolítica e futebol. Talvez o grande destaque da campanha cabo-verdiana na Copa do Mundo, nem tanto destaque como o grande jogador, porque eu acho que os grandes jogadores foram a dupla de zaga, o Dinei Borges e o Pico Lopes, mas o grande nome individual dessa campanha foi o Vozinha, o grande Vozinha, que se tornou um fenômeno do Instagram a partir da campanha que a Casa TV criou, e daí todo mundo começou a embarcar para todo mundo seguir o Vozinha que acabou segurando o ataque da Espanha e ajudou a levar Cabo Verde essa campanha épica na Copa do Mundo. Então, claro, o goleiro de Cabo Verde, quando você pensa em goleiro de Cabo Verde, você vai sempre pensar no Vozinha. Por muito tempo, acho que a referência será o Vozinha. Além do Vozinha, claro que Cabo Verde tinha outros goleiros, tinham 3 goleiros, e um deles era Carlos Joaquim Antunes dos Santos, conhecido também como CJ dos Santos. Como assim? O cara se chama Carlos Joaquim e é CJ? Que coisa meio americanizada, né? Meio boba, desnecessária. Na verdade, não, porque ele é americano. O querido CJ dos Santos, ele é jogador do San Diego, ele já passou pelo Inter Miami também. Ele até teve uma passagem aí na base no Benfica B. Ele é americano de nascimento, jogou na seleção sub-17 e na seleção sub-20 dos Estados Unidos antes de adotar a cidadania esportiva cabo-verdiana. Então, para efeitos de FIFA, o CJ dos Santos é cabo-verdiano. Ele era o único jogador de Cabo Verde nessa Copa do Mundo nascido nos Estados Unidos. Mas isso é uma coisa para se destacar, porque a gente até viu nas partidas como o Cabo Verde levou muitos torcedores ao estádio. Uma quantidade muito maior do que seria de imaginar por um país africano com uma população pequena, né, que não chega a 600 mil pessoas, que certamente é uma população que sofreu muitas restrições para a obtenção de vistos. Inclusive o próprio Vozinha relatou a história de como a mãe dele não tinha ido para a Copa do Mundo porque eles não teriam condições de pagar a taxa que o consulado dos Estados Unidos exigia para pedir o visto
para os cabo-verdianos, que é uma taxa que é muito maior que a gente paga aqui no Brasil. No final das contas, o visto dela foi liberado, e ela acabou indo pro segundo, terceiro jogo, né? Mas depois desse apelo do vozinha. Mas o torcedor cabo-verdiano comum teria extremas dificuldades de ir até os Estados Unidos. Então, Cabo Verde tinha uma grande torcida nos estádios da Copa do Mundo porque há muitos cabo-verdianos nos Estados Unidos. A diáspora cabo-verdiana nos Estados Unidos é bastante significativa. E agora, como é que um país tão pequeno conseguiu ter uma diáspora tão significativa, sobretudo no nordeste dos Estados Unidos, né, na região da Nova Inglaterra, que é aquele conjunto de estados ali, né, de Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts, né, de Boston pra cima se você olhar no mapa. Tem muito cabo-verdiano lá, também é uma região que se concentra uma grande diáspora portuguesa, sobretudo açoriana, e uma grande diáspora brasileira, sobretudo mineira de Governador Valadares, né? Então, é uma região que acabou tendo uma grande diáspora de imigrantes de língua portuguesa, mas tem muitos cabo-verdianos lá. E por que essa imigração começou? Muita gente pode imaginar que é uma imigração recente, que os cabo-verdianos foram para lá a partir do momento da independência do país, foram buscar oportunidades, tudo. E isso até acontece, mas eles foram muito para lá porque lá já haviam muitos cabo-verdianos desde antes da independência de Cabo Verde. Aliás, desde o começo do século XIX, em que os Estados Unidos estavam longe de ser uma superpotência global, mas Cabo Verde já mandava seus imigrantes para lá. Começou tudo naquela região do nordeste dos Estados Unidos, que era uma região cuja economia tinha uma presença forte de caças-baleias, de baleeiros, de embarcações que deixavam a costa em busca de caça de baleias para obtenção de óleo. E a mão de obra dos marinheiros americanos era uma mão de obra que não era tão barata para quem encampava essas empreitadas, então não dava para usar tanto. E depois de um tempo, eles saíam do nordeste dos Estados Unidos e iam atravessando o Atlântico buscando as baleias. E a partir de um determinado momento, eles descobrem que em Cabo Verde eles tinham uma possibilidade de conseguir mão de obra muito barata e uma mão de obra que com o tempo ela foi se qualificando e se mostrou uma mão de obra muito valiosa para os baleeiros americanos. A partir daí eles começam a contratar muitos cabo-verdianos e nisso eles contratam marinheiros cabo-verdianos, eles começam a atravessar o Atlântico para isso e muitos eram efetivamente contratados, né? Eles ficavam lá e passavam a morar nos Estados Unidos nesse tipo de indústria. E os cabo-verdianos eles eram considerados pelos marinheiros americanos como profissionais que trabalhavam muito duro e profissionais que tinham uma visão de longo prazo, talvez por virem de um país que passava por dificuldades, era colônia portuguesa na época ainda, né? Não era um país independente. Então eles até eram sujeitos à escravidão ainda como parte da colônia portuguesa que só aboliu a escravidão na década de 1860, então eles estavam até sujeitos a isso. Era uma colônia portuguesa que não era particularmente rica, então quando eles iam aos Estados Unidos eles tinham uma visão de não só de trabalhar duro, mas de economizar dinheiro e tentar transformar aquilo em algo mais de longo prazo para virar um sustento permanente e eventualmente até levar a família deles, familiares de Cabo Verde para lá. Inclusive, o personagem Dagu, no clássico, né, da literatura americana Moby Dick, ele é um personagem que é um marinheiro negro e ele é inspirado nos cabo-verdianos, que trabalhavam na caça às baleias. Então, Cabo Verde acaba criando uma comunidade em torno lá de Boston e da região da Nova Inglaterra, de Providence, por exemplo, e com isso começa a atrair mais e mais. Depois, quando vem outras ondas, por exemplo, quando é abolida a escravidão no Império Português e muitos cabo-verdianos acabam sendo libertos, o que é ótimo, mas eles começam também a começar a procurar oportunidades de mercado de trabalho. Ou depois, quando tem uma outra leva, com a independência de Cabo Verde, já no século XX, já bem dentro do século XX, esses cabo-verdianos todos também queriam buscar oportunidades de trabalho. E, bom, aquela região de Boston, Providence, no nordeste dos Estados Unidos, sempre foi uma parada segura para eles, porque já havia uma comunidade estabelecida, que até acabou ganhando algum respeito da comunidade local, e com isso Cabo Verde criou uma comunidade no nordeste dos Estados Unidos muito maior do que talvez fosse de se imaginar pelo tamanho do país, um país pequeno de população pequena, mas que está mandando imigrantes para os Estados Unidos desde o começo do século
século XIX, né? Há quase 200 anos que tem chegado os cabo-verdianos no nordeste dos Estados Unidos. E alguns acabaram até se destacando, inclusive com figuras que tenho certeza que vocês vão mencionar daqui a pouco, porque eu vi o roteiro aqui de vocês. Então, Cabo Verde virou uma imagem muito forte do nordeste dos Estados Unidos, né? Na região que se chama de Nova Inglaterra, mas também um pouquinho Nova Cabo Verde. Numa área esportiva em que se vê um pouquinho dessa história, mas não ligada diretamente a Cabo Verde, mas indiretamente no esporte, é no hóquei no gelo, que o time da cidade de Hartford, né, a cidade de Hartford, em Connecticut, que fica no meio do caminho entre Nova York e Boston, ou seja, que é uma cidade que está no começo dessa área ali da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, ela tinha um time de hóquei no gelo profissional da NHL, né, a National Hockey League. Esse time não está mais lá, ele se mudou de cidade para Carolina do Norte, hoje ele se chama Carolina Hurricanes. Inclusive o atual campeão da NHL. Mas esse time era o Hartford Whalers. Eram os baleeiros de Hartford. Então, assim, a indústria de caça às baleias era tão forte na região que até deu nome a um time profissional de esportes. Não é de futebol, então nesse caso não seria as fronteiras invisíveis do futebol, mas as fronteiras marítimas do hóquei do gelo. Mas para dar um sinal assim de como essa era uma realidade importante, economicamente falando, daquela região durante muito tempo. E aí, de certa forma, se tornou um símbolo de lá. Mas isso também ajudou a Cabo Verde a ter uma grande diáspora no nordeste dos Estados Unidos, uma diáspora que ajudou a mandar um jogador para a seleção cabo-verdiana. Considerando que o Vozinha já é veterano, de repente, próximo ciclo de Copa do Mundo de Cabo Verde já tem o nosso querido CJ dos Santos no gol. Mas é isso, então, amigos, obrigado aqui pela oportunidade de contar essa mistura aí de história e futebol com Cabo Verde, Estados Unidos, a Nova Inglaterra e a Copa do Mundo. Até a próxima. O mapa. Bem, Felipe, a gente começa esse bloco tratando de um fenômeno que ocorreu em meados do século XIX, da imigração de muitos cabo-verdianos para os Estados Unidos. Pois é, o que acontece? A gente estava falando que no século XIX, Cabo Verde está sofrendo com seca, fome, declínio econômico devido ao fim do comércio de pessoas escravizadas, não é uma prioridade do Império Português e esses cabo-verdianos, ao mesmo tempo, meu caro Matias, nós mencionamos que pela localização das ilhas, muitas baleias e golfinhos passam por ali. Isso fez com que os cabo-verdianos desenvolvessem conhecimentos e habilidades próprios na caça às baleias. E a indústria baleeira foi importantíssima no século XIX, início do século XX. Infelizmente mas foi. E o principal centro da indústria baleeira nos Estados Unidos era a região da Nova Inglaterra, especialmente. Então, os cabo-verdianos, eles passaram a migrar para os Estados Unidos e muitos deles com oportunidades bem remuneradas, inclusive. Oportunidades, assim, garantidas de emprego na indústria baleeira. Hoje em dia, são 142 mil cabo-verdianos e descendentes nos Estados Unidos e a maioria deles, 90 mil, está na região de Massachusetts, que é onde fica Boston, né, que era um grande polo de indústria naval e de caça à baleia. Depois da Primeira Guerra Mundial, inclusive, com o declínio da indústria baleeira, né, quando essas pessoas passam a perder a sua conveniência econômica, eles enfrentam décadas muito complicadas, de muito racismo. Alguns, inclusive, voltam ou buscam ir para Portugal. Porém, na década de 1960, no contexto dos Civil Rights, os direitos políticos e civis dos cabo-verdianos são completamente reconhecidos. E depois do Immigration and Nationality Act de 1965, tem inclusive uma nova onda de imigração cabo-verdiana para os Estados Unidos. E aí, se o nosso ouvinte for procurar pessoas dessa comunidade, é muito curioso. Vocês vão ver, por exemplo, que o primeiro vice-governador de Nova York, não branco,
é descendente de cabo-verdianos, o Antônio Delgado, que é o vice-governador desde 2022, governador no caso do estado. Você vai ver generais, políticos, e pensando na proposta esportiva do programa, só para mencionar, o Tony Gonzalez, que é considerado talvez o maior tight end da história do futebol americano. E na NBA tem o caso do Dana Barros, né, que jogou na liga entre 1989 a 2004, né? Jogou bastante no Boston Celtics, inclusive, e ele é natural de Boston, né? Pensando, né, no caminho que os seus antepassados fizeram. E na Argentina, Felipe, também tem uma comunidade cabo-verdiana bastante expressiva, né? Eu citei durante o campo o caso do Ramos Delgado, mas além dele nós temos outros argentinos de origem cabo-verdiana, como o ator Luiz Medina Castro, ali dos primórdios do cinema argentino, o tangueiro Juan Carlos Cobos, a diplomata Maria Fernanda Silva, que foi recentemente embaixadora da Argentina na Santa Sé, e o ator Diego Alonso, né, que tem um papel importante numa minissérie que eu gosto bastante na Argentina, que chama Ocupas, né? Ele interpreta o personagem conhecido como Pojo. Então, o Diego Alonso é talvez hoje o rosto mais conhecido, né, da comunidade argento-cabo-verdiana. E também nas primeiras décadas do século XX, nós falamos do processo racista nos Estados Unidos, né, mas também é importante destacar que o governo português vai forçar a imigração de cabo-verdianos para suas outras colônias, porque a ideia de que em São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, você tinha mais terra fértil. Em Cabo Verde você não tinha tanta terra fértil assim, como a gente mencionou, porque são ilhas rochosas, muitas delas. Então, entre 1900 e 1970, mais de 90 mil cabo-verdianos tiveram que forçadamente sair das suas ilhas para trabalharem em outras colônias portuguesas. A estação de Mindelo começou a crescer cada vez mais em importância, né? Em 1912, ela foi a estação de telégrafo mais usada no mundo. Olha só que louco, a estação de telégrafo do Cabo Verde foi a mais usada no mundo em 1912. Em 1912 é um ano importante para as comunicações transatlânticas, porque é o ano do talvez o mais famoso naufrágio da história, que ocorre no Atlântico, que é o do Titanic, né, em que a Kate Winslet não divide a porta com o Leonardo DiCaprio. O dia. E ele morre congelado. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Atlântico torna-se uma zona de operações navais, lembrando que Portugal combate na Primeira Guerra Mundial. Muitos navios militares vão parar no Cabo Verde, fazer uma parada no Cabo Verde. Salvo engano, a Divisão Naval em Operações de Guerra da Marinha do Brasil também fez uma parada no Cabo Verde. Porém, na Segunda Guerra Mundial, né, Portugal foi oficialmente neutro. Então, isso significou o quê? Que Cabo Verde se tornou um local muito conveniente, porque todos os navios de todos os países beligerantes podiam parar ali para abastecer, para a tripulação ter um descanso. Então Cabo Verde se tornou uma espécie de hotspot na guerra naval do Atlântico, especialmente nos primeiros meses, primeiros anos de guerra, porque as rotas marítimas próximas ficaram ali sendo muito monitoradas. Porque se um navio mercante britânico, por exemplo, tinha um problema em alto mar, ele iria parar em Cabo Verde. E aí o submarino alemão ficava ali perto de Butuca para torpedear esse navio. Se um navio corsário ou um cruzador alemão no início da guerra tivesse algum problema, tal, ele poderia ir para Cabo Verde. Então as rotas em torno de Cabo Verde ficaram muito intensificadas. E, meu caro Matias, nesse período, no período entre guerras, enquanto Portugal vivia o Estado Novo, ditadura fascista salazarista, em Portugal surge o movimento Claridade, que funda inclusive uma revista literária e cultural em 1936 na cidade de Mindelo, que busca discutir os problemas sociais e a cultura local, buscando uma emancipação cultural, social e política da sociedade cabo-verdiana. Tá, estou lendo do site do Memorial do Movimento Claridade, da onde eu peguei essa frase. E no Estado Novo, obviamente, você tinha nesse regime fascista uma participação política extremamente limitada. Nós já deixamos claro que Cabo Verde não era uma prioridade
para o Império Português. Em 1951, o governo do Salazar muda o estado de Cabo Verde de colônia para província ultramarina. Para quê? Para começar a arrefecer esse nacionalismo crescente lá do Entre Guerras. No ano de 1936, foi o ano do Movimento Claridade, meu caro Matias, também foi fundado o campo de concentração de Tarrafal, que fica na vila do Chão Bom, que foi a primeira prisão política do Cabo Verde. Quando a Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado, Polícia Política do Estado Salazarista, prendia as pessoas, prendia os líderes cabo-verdianos, os pensadores cabo-verdianos, e também foi um local de prisioneiros políticos portugueses serem enviados para lá. Inclusive os líderes da Revolta dos Marinheiros de 1936, que, como o próprio nome diz, né, foi um motim de marinheiros portugueses contra maus tratos organizados por marinheiros que eram integrantes do Partido Comunista Português, os líderes desse motim foram enviados para o Cabo Verde, para essa prisão. E esse campo de concentração busca o status de patrimônio cultural da humanidade. E ele ficou conhecido como o local da morte lenta, porque, embora não fosse o local onde as pessoas eram executadas, as pessoas morriam de doença, de fome, de sede, de maus tratos cotidianos. No Entre Guerras, né, nós mencionamos que é quando o futebol em Cabo Verde ganha um impulso, mas a economia de Cabo Verde vai ganhar outro impulso devido à sua posição geográfica. Por quê? Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um grande florescimento do quê? Da indústria aeronáutica pelo mundo. Um abraço para o nosso querido Lito Souza. A indústria aeronáutica se desenvolve, avança muito com a Segunda Guerra Mundial, e depois da guerra, esses avanços serão vistos o quê? Na aviação comercial. Então, nos anos 50, é um grande boom da aviação comercial pelo mundo, com aviões, inclusive, de modelos civis dos mesmos aviões que foram utilizados na guerra. Só que, naquela época, não tinha como um voo, por exemplo, saindo do Brasil, ir direto para Portugal. Ou um voo saindo da África do Sul, ir direto para Londres. Então, onde esses aviões paravam? No Cabo Verde. Especialmente em Espargos, que fica no centro da Ilha do Sal, e que foi o primeiro aeroporto concreto do arquipélago, não de pistas improvisadas. Então o voo da Alitalia, que saía do Brasil para Lisboa, passava em Cabo Verde, tá? Parava em Cabo Verde, inclusive. Ao mesmo tempo, meu caro Matias, dentro do Império Português, que nós vimos que Cabo Verde não era uma prioridade, os cabo-verdianos, que formava aquela elite ilustrada que nós já mencionamos, eles ainda tinham um papel privilegiado, alguns privilégios, no sistema educacional português, por motivos racistas, porque os cabo-verdianos, como eles são em grande maioria frutos da miscigenação entre portugueses brancos e pessoas africanas escravizadas negras, às vezes pessoas africanas libertas também, eles tinham a pele mais clara do que africanos das outras colônias portuguesas. Então, olha só que muito curioso, meu caro Matias, em 1974, 1/4 da população de Cabo Verde era alfabetizada. Não parece muito, mas na Guiné Portuguesa, né, na então Guiné Portuguesa, né, que é a atual Guiné-Bissau, esse número era de 5%. Então, os cabo-verdianos tinham mais acesso ao sistema educacional português. Eles iam para Portugal para, muitas vezes, fazer o chamado ensino técnico. Você tinha escolas em Cabo Verde, ou então até mesmo frequentarem a universidade. E nós mencionamos muito Guiné-Bissau, você falou deles, inclusive, no bloco de futebol, e falamos do Amílcar Cabral. Por quê? A independência de Guiné e de Cabo Verde está interligada. Em 1956, é fundado, clandestinamente, o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, que teve como um dos seus principais líderes, né, talvez o principal líder, o Amílcar Cabral, que nasceu na Guiné, mas tinha pais cabo-verdianos. E viveu boa parte da sua vida em Cabo Verde, né? E estudou em Portugal. O Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde lança base para esse movimento de independência. A sede dele vai ser em Conakry, na Guiné.
Em 61, começa uma revolta armada pela independência, com atos de sabotagem, etc., e que inicia a Guerra de Independência da Guiné Portuguesa, que colocava de um lado cerca de 10 mil soldados do Movimento de Independência de Cabo Verde e Guiné, apoiados pela União Soviética e por Cuba, com armas, inteligência, etc., e do outro lado 35 mil soldados do Império Português. Por que eu falo do Império Português? Porque nem todos eles eram portugueses. Muitos eram soldados das colônias que lutavam por Portugal, seja por dinheiro, eram conscritos, etc. E tem um movimento interessante, né, pensando nas independências da África Portuguesa, que em 1970 o Amílcar Cabral, junto do Agostinho Neto de Angola e do Marcelino dos Santos de Moçambique, são recebidos numa audiência privada pelo Papa Paulo VI. E pouco depois disso, né, nós temos autonomia para o Cabo Verde. Em 1973, o Cabo Verde realiza suas eleições parlamentares, ainda parte de Portugal, e só cidadãos portugueses poderiam votar. Inclusive, da população de 272.071 pessoas, apenas 25.521 puderam votar. Porém, apesar da presença das tropas portuguesas, o partido PAIGC já controlava boa parte da Guiné Portuguesa e tinha bastante influência em Cabo Verde. A Guiné Portuguesa declara independência finalmente em 73, que é obtida em 74 a partir das negociações pós-Revolução dos Cravos. Lembrando que a Revolução dos Cravos portuguesa foi especialmente uma reação dos militares contra as guerras coloniais, que eles viam como guerras inúteis do salazarismo. Lembrando que o Amílcar Cabral é assassinado em 1973, porém o meio-irmão dele, o Luís Cabral, declara a independência de Cabo Verde em 1975. Então, com a derrubada da ditadura portuguesa pela Revolução dos Cravos, né, nós vamos ter um aceleramento desse processo. Tá? Em dezembro, que é assinado o acordo para o governo de transição formado por portugueses e cabo-verdianos. Em 30 de junho de 1975, os cabo-verdianos elegem, aí sim, com voto universal, a sua Assembleia Nacional. Em 5 de julho de 1975, nós vamos ter a independência de Cabo Verde, com o primeiro presidente sendo o Aristides Pereira. E aí, meu caro Matias, infelizmente nós fazemos um podcast, um programa em áudio, mas eu sugiro para os nossos ouvintes a verem a primeira bandeira do Cabo Verde. A primeira bandeira do Cabo Verde, que vigorou até 1992, é uma bandeira muito parecida com a de Guiné-Bissau, em que você tem uma faixa transversal no mastro vermelha, com uma estrela preta, e aí duas faixas amarelas e verdes, as cores do panafricanismo. A diferença é que em Cabo Verde, a estrela preta tinha uma coroa, não sei se de louros, enfim, em volta, e conchas nessa coroa. Inclusive eu estava vendo, né, os resultados antigos, né, da seleção cabo-verdiana e me deparei justamente nesses confrontos com o Guiné-Bissau que você se confunde justamente pelas bandeiras. As bandeiras são quase idênticas porque eram originárias na bandeira do partido. E aí Cabo Verde adota a atual bandeira em 1992 como parte do movimento de conciliação do país. Por quê? De 1981 a 1990, Cabo Verde vai ser, na prática, um governo autoritário, período chamado de regime de partido único, em que o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, que era a sucessão do partido anterior que incluía a Guiné-Bissau, governa o país. E aí, em 1990, nós vamos ter a instituição do multipartidarismo, a realização, aí sim, de eleições competitivas com alternância pacífica de poder, e Cabo Verde tem uma reputação democrática muito grande. Isso eu acho também interessante de falar, né? Porque enquanto, infelizmente, em alguns países do antigo Império Português, você tem uma história de autoritarismo, como em Angola, Cabo Verde, meu caro Matias, se você pegar o Democracy Index, que é o da revista Economist, ou seja, é um índice que mede uma democracia liberal, de acordo com os parâmetros de uma revista tradicionalmente conservadora. E nesses parâmetros,
Cabo Verde está em terceiro no continente africano, como país mais democrático, e 35º no ranking global, com nota de 7,65 de 10. Cabo Verde é um país bastante democrático. Está ali na parte de cima da tabela da democracia pelo Democracy Index, que, repito, mede de acordo com os parâmetros da revista conservadora Economist. Uns parâmetros esses eu pessoalmente discordo, mas é um parâmetro que a gente às vezes usa aqui e é um parâmetro que permite que dentro dessa escala a gente tenha uma noção. E aí, nesse processo de abertura democrática e multipartidarismo, que é adotada a atual bandeira de Cabo Verde, que é uma bandeira azul, que aí vai ter uma faixa branca, e dentro da faixa branca, uma faixa vermelha, e ali perto da área do mastro, 10 estrelas amarelas de 5 pontas cada uma. O azul significa o céu e o mar do país. O vermelho e o branco significam o desejo pela paz e os esforços de construção da nação, e cada uma das estrelas significa cada uma das ilhas do arquipélago. E outra característica, meu caro Matias, atual de Cabo Verde, para a gente começar a encerrar nosso programa, é o fato de que é um país que tem uma hipercefalia demográfica. Quer dizer, isso é um termo bonito para o que em bom português é: a maioria das pessoas vive na capital. Tá? 56% da população vive na ilha de Santiago e 29% de toda a população do país vive no município de Praia. Então, boa parte da população do país vive na ilha de Santiago. Fazendo uma breve ficha técnica, meu caro Matias, a área de Cabo Verde, somando as 10 ilhas, é de apenas 4.000 km², o que coloca Cabo Verde na posição de 166º maior país do mundo, ou seja, um dos menores países do mundo, mas, a sua zona econômica exclusiva, meu caro Matias, suas águas, são de mais 800.000 quilômetros. Tá? Consequentemente, Cabo Verde tem uma das 40 maiores zonas econômicas exclusivas do mundo. Tá? Estamos vivendo em um mundo em que a pesca industrial e a mineração do leito do mar vão crescer cada vez mais. Isso vai se tornar um fator importante. É uma república unitária semipresidencialista, população de apenas 491 mil pessoas, mais ou menos, também uma das menores populações do mundo. O PIB PPP, por poder de paridade de compra, é de 5,7 bilhões de dólares por ano. 5,7 bilhões de dólares por ano, só isso, tá? É um PIB pequeno, é um país pobre, é uma das menores economias do mundo. Então, assim, o PIB PPP está na posição de 170º. Porém, per capita, ele fica um pouquinho melhor, tá? São cerca de 9.900 dólares per capita no PPP, o que coloca em 125º. O IDH é de 668, 135º, ou seja, repetindo, é um país pobre, e a moeda é o escudo de Cabo Verde. Escudo, que é o antigo nome da moeda portuguesa, antes do euro, que é uma moeda que tem câmbio fixo com o euro. Então, 1 euro são 110 escudos de Cabo Verde. Fazendo a conversão via Google para o real, é como se R$1 fosse 18,7 escudos de Cabo Verde. Bem, Felipe, para quem quiser conhecer mais sobre a história cabo-verdiana, qual é a sua dica cultural? Então, meu caro Matias, eu vou dar 2 sugestões de livros. Um deles, que foi um dos principais manuais para elaboração desse roteiro, e eu queria inclusive pedir desculpas ao autor Melin Mewett, foi professor de estudos portugueses e brasileiros no King's College de Londres. Eu peço desculpas porque eu recorri a meios alternativos para a leitura do livro dele, mas que é o livro Cabo Verde and the Creole South Atlantic, A New History, que é pela editora Hearst, e é um livro super recente, inclusive. Foi uma coincidência. E um livro que tive contato na época da graduação, porque fui aluno da autora, acho que você também, Os Filhos da Terra do Sol, a formação do Estado-nação em Cabo Verde, da Leila Leite Hernandes, que foi professora de História da África na USP durante muito tempo, ela recentemente ela é aposentada, e foi a minha única reprovação, inclusive, mas não foi uma reprovação por nota, foi uma reprovação porque eu simplesmente não
fiz os seminários, nem nada, e enfim, eu abandonei a matéria no meio, aí fiquei com um 0 lá e tive que refazer depois, mas é isso, coisas que acontecem na graduação de todo mundo. E não tem nada a ver com nada sobre Cabo Verde, mas eu quero recomendar um humorista baiano no Instagram. Você conhece os vídeos do Nadson? Não. Cara, ele é sensacional, talvez ainda tenha o fato de, né, como eu já falei, minha família materna é baiana, mas procurem no Instagram, Nadson GL. O cara é sensacional, ele encara um personagem que é o professor da Federal. Ah, esse vídeo eu já vi. Não, ele tem vários como professor da Federal. Esse personagem eu já vi, não tava reconhecendo o nome. E assim, é aquela coisa, né? Tipo, nenhuma experiência única, né? Porque 20 anos depois eu saí da faculdade, as coisas continuam iguais, inclusive. Mas então, fica a recomendação também do canal do Nadson, que não tem nada a ver com Cabo Verde, mas eu lembrei disso agora porque eu lembrei ao falar da minha reprovação com a Leila, porque foi polêmica. E, Felipe, a minha indicação cultural é um livro e também um agradecimento, né? Já que a nossa ouvinte Fernanda Marques, que mora no bairro de Palmarejo, lá em Praia, capital do Cabo Verde. Aí eu não sei se ela é uma ouvinte cabo-verdiana ou brasileira que vive no arquipélago, né? Mas ela enviou pra gente uma edição do livro Tubarões Azuis no Olimpo dos Deuses do Futebol, a saga continua, né? Escrito pelo jornalista José Mário Correia, mais conhecido pelo pseudônimo de Santa Clara, né? Imagino que seja a localidade que ele nasceu, enfim. Mas o livro, inclusive, chegou semana passada, né? Antes da gente gravar o programa, então deu para aproveitar um pouco dele para pesquisa. E fica aqui o agradecimento para Fernanda e... se mais ouvintes, né, quiserem contribuir com Fronteiras enviando livros, a gente agradece bastante, né? Então, gostei muito do presente da Fernanda Marques, inclusive mandei um e-mail para ela, não sei se ela recebeu, mas então faço aqui o agradecimento em público, porque foi um gesto muito bonito e eu nunca tinha recebido correspondência de Cabo Verde, guardei até o envelope. E a gente fica no aguardo dela responder, né? Se ela é brasileira ou cabo-verdiana, mas também de outros ouvintes cabo-verdianos. Ah, sim. Né, se manifestarem e podem mandar um e-mail em contato@xadrezherbal ou comentar lá no site do Xadrez Herbal. Bem, Felipe, e a música de encerramento não poderia ser outra que não Sodade, na voz de Cesária Évora, uma das personalidades cabo-verdianas mais conhecidas no resto do mundo, né? Ela que nos deixou há cerca de 15 anos, em 17 de dezembro de 2011, era conhecida como Rainha da Morna, que é um gênero musical e dança de Cabo Verde que foi proclamado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 11 de dezembro de 2019, né? Então, é com esse grande sucesso, né, da música cabo-verdiana, cantado em crioulo, né, que foi lançado no álbum Miss Perfumado, de 1992, e que vendeu centenas de milhares de cópias no resto do mundo. Então é com essa composição de Armando Zeferino Soares que a gente vai encerrar o programa na voz da imortal Cesária Évora. Caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade,
saudades minha terra San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudades minha terra San Inclau. Saudade, saudade, saudades minha terra San Inclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudades minha terra San Inclau. 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 Saudade, saudade, saudades minha terra.